Boa noite, meus amigos monarquistas e não monarquistas do Brasil. Como vai a todos? Como vão? Boa noite a todos. Bem, essa é a minha segunda gravação que eu faço, aos amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, o pessoal das redes sociais, Então, eu estava pensando, muito tempo atrás, que as redes sociais dão uma oportunidade para nós nos manifestarmos publicamente, Agora, tem os bloqueios, Você sabe que essas redes sociais são manipuladas, São redes sociais que elas são controladas, não deixam nós, conservadores, falarmos abertamente nossas ideias, Porque as redes sociais são controladas pelos grandes capitalistas, metacapitalistas, São os globalistas, pelos comunistas. Então, eles estão aí no empreendimento, de colocar uma filosofia anticristã, uma filosofia adepta às ideias ditatoriais, comunistas, socialistas e islâmicas, podemos dizer assim também, por que não? Mas, antes de tudo, eu dou uma boa noite, minha saudação a todos, Sou Gabriel Paris, monarquistas, sou médico e monarquista. Me apresento a vocês com muito amor e carinho, falando um pouco sobre a monarquia no Brasil, tendo essa oportunidade, a priori, que nós temos essa oportunidade de falar nas redes sociais, como eu já havia falado no início do vídeo. Vamos aproveitar então, Com bloqueio ou sem bloqueio, a gente vai falando, até porque no Facebook estou bloqueado por 37 dias, 37 dias no Facebook, eu fui bloqueado, Os amigos lá estão sentindo a minha falta, Mas é porque o Facebook me bloqueou por causa disso, Eu fico feliz, muito feliz, gente, por esses bloqueios, porque isso mostra que nós estamos incomodando, Nós estamos incomodando porque nossas ideias filosóficas são ideias patrióticas, São ideias monarquistas, são ideias da liberdade democrática, da ideia do livre mercado, da liberdade econômica, social, religiosa e assim por diante, Bem, antes de começar, pessoal, eu falo assim, os monarquistas têm um costume de perguntar, aos amigos, como vai a nossa república, Como vai a nossa república, amigos conservadores do Brasil? Vocês que ficam aí na Avenida Paulista aí, ditadória, fora Dória, fora Dória, entendeu? E vocês ficam aí com essa bandeira, com essa bola azul horrorosa, essa bola positivista que colocaram no meio, mancharam essa bandeira verde e amarela. O verde é a família Bragança e a amarela é a família Habsburgo. As duas famílias mais nobres que houveram no mundo foram essas duas famílias. E o príncipe de Portugal, e o príncipe, e o rei da Áustria, do Império Germânico, um império lindíssimo, um império que reinou sobre a Áustria húngara por muitos anos, nos deu civilização, nos deu a liberdade econômica, o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento da civilização cristã e assim por diante. Não é? E colocaram essa bola azul. E eu pergunto para vocês, conservadores, esse pessoal que fica aí em acampamentos, que ficam aí gritando fora Dória, aqui na Avenida Paulista e assim pro Brasil afora, eu pergunto para vocês, como vai a república de vocês? Vocês querem um regime democrático? Vocês nunca vão ter um regime democrático no Brasil, com essa república apodrecida, corrupta. Vocês nunca vão ter isso. Tá? Aliás, desde quando eu era garotinho, depois do regime militar, o Brasil nunca teve em paz, nunca teve em paz. O povo sempre gritando, gritando e reclamando. Não é?
dessa situação toda. Eu pergunto para vocês, até quando vocês vão ficar gritando? Até quando? Até o mundo acabar? Quando é que nós vamos deixar de ir para a rua, gritar e dar um pouquinho de paz para a gente? Ou a gente vai ter que morar na rua, no meio da rua, logo. Vamos nos mudar para a rua e ficar lá protestando? Que tal? Eu acho que seria mais eficaz. Mas não tem como, né, gente? A República vai mal. Eu vou responder para vocês. A República vai mal. Tá certo? O exército brasileiro golpista, influenciado pela filosofia nefasta do positivismo e pelos escravocratas republicanos que temiam a princesa Isabel, exigir indenizações aos ex-escravos libertos por ela. Um golpe de Estado e sem participação popular trouxeram uma república esfarrapada nos costumes e aplicaram uma ditadura aberta aos políticos monarquistas e ao povo contrário ao golpe republicano. Foi um golpe sujo. Nós fomos, nesse dia, gente, nós fomos sequestrados. O Brasil, nesse dia, 15 de novembro de 1879, nós fomos roubados. O sistema político brasileiro foi sequestrado, roubado e sequestrado. E tem mais. Se a nossa linda família imperial resistisse ao golpe, o castigo era de fuzilamento. Imagina, gente, uma família que lutou pelo fim da escravidão, que fomos nós que libertamos a escravatura, que tiramos essa mancha podrida do solo brasileiro com tanto sacrifício. E vinham esses militares nojentos do exército brasileiro querer fuzilar essa família, que tanto fez pelo Brasil e pelo desenvolvimento do povo brasileiro. Olha, gente, seria uma tragédia, uma vergonha histórica, de níveis estratosféricos, universais, que chegaria aos céus. Tamanha situação que poderia ter acontecido, nefasta de um corrupto. Sabe quem era essa pessoa? Alferes Cardoso, avô desse Fernando Henrique Cardoso, esse bandido. Esse Fernando Henrique Cardoso, esse político que tanto fez mal ao povo brasileiro. Criou esse Lula e trouxe esse Foro de São Paulo para cá. Participou de várias reuniões internacionais de cunho globalista para meter o Brasil em escravidão internacional, socialismo internacional e comunismo internacional, para escravizar e matar o povo brasileiro. No início da República Velha, aliás, já nasceu velha e termina com mais um golpe. Getúlio Vargas, com apoio dos militares, iniciou a Era Vargas, ficando 11 anos no poder, iniciando o regime fascista. E a Guerra Civil de 32. Já nasceu velha e termina com mais um golpe, né? Já tivemos anos de instabilidades, corrupção e crises políticas com Juscelino, Aniele Basile, João Goulart no regime parlamentarista, terminando com o fim do colapso institucional, sendo impedida pelo Congresso Nacional, pressionado pela multidão conservadora. A marcha por Deus, pela família e pela liberdade. O grupo do senhor Goulart estava metido com o senhor Brizola, um dos maiores genocidas que o mundo tinha naquela época, era um brasileiro chamado Leonel Brizola. Estava infernizando a sociedade brasileira, estava pedindo para que o seu genro, João Goulart, colocasse no Brasil um regime genocida, um regime comunista. Mas o povo brasileiro não se deixou ser apanhado por essa gente. Então, queriam meter aqui no Brasil um regime socialista cubano infame. Colocaram uma ditadura comunista, mataram e fuzilar cristãos numa hecatombe genocida. Sim, eles queriam fazer isso, gente. Essa turma do João Goulart, em 64, essa turma do Brizola, essa turma aí do
daquele governador de Pernambuco, esqueci o nome dele. Essa turma queriam colocar esse regime nefasto cubano, essa coisa. E colocaram o Brasil numa ditadura. Então imagina vocês a hecatombe que ia ser, gente. Nós íamos virar escravos dessa gente, desses comunistas genocidas. Mas o povo brasileiro se levantou e foram às ruas, em massa. Milhões de pessoas, milhões de brasileiros foram às ruas, pedindo uma intervenção, ou uma intervenção política ou uma intervenção militar. E timidamente, um general que teve coragem de tomar uma atitude e tirar o Brasil daquele colapso político, institucional. O Brasil estava um verdadeiro caos, greves, assalto a bancos, assaltos a casas comerciais, greves, invasões de terras, estava horrível, gente. Sindicalismo, inclusive incentivado até pelo próprio presidente da República, João Goulart, incentivando essa gente a fazer isso, levando o Brasil a uma situação difícil. Dizem que os militares de 64 salvaram o Brasil do comunismo. Será mesmo? Porém, sabemos que Geisel e Golbery traíram a Revolução de 64, trazendo de volta a Brizola e todos os subversivos socialistas comunistas que, desde 85, trouxeram infortúnio com a má administração, a malversação do dinheiro público, a corrupção, o terrorismo, violência e assassinato em massas. No levantamento do Atlas da Violência no Brasil, de 2019, pelo IPEA e pela Secretaria de Segurança Pública, aponta 2017 teve a vergonhosa taxa de 65 mil pessoas assassinadas. Em 2018 tivemos 57.341 assassinatos no Brasil. Isso aqui é dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nenhuma guerra civil no mundo, gente, nenhuma guerra hoje instalada no mundo tem tanto assassinato como no Brasil. Não tem. Só no Brasil. E por que isso, gente? Você se pergunta, por que isso acontece? Esse assassinato em massa. Por quê? Porque essa gente está no poder. Esse pessoal que os militares trouxeram de volta, esse traidor Geisel e esse traidor Golbery, trouxeram toda essa gente de volta. Confirmado pelo senhor Figueiredo, trouxe de volta toda essa gente. Liberdade total para essa gente, trouxeram tudo de volta. Esses artistas comunistas da Rede Globo. E dominaram tudo de vez. Já estavam dominando nas universidades. Né? E agora, então, estava aí um campo aberto, né, para eles dominarem no campo das universidades e da imprensa. Né? Gente, tivemos aí aquele drama, né, dos assassinatos que houve no início da República, né? De uma tacada a República matou mais de 20 mil brasileiros empobrecidos, pobres, né? Porque eram monarquistas. E os monarquistas naquela época, eles não estavam querendo se submeter ao regime republicano. Eu quero dizer uma coisa para vocês, desde aquela época até hoje, sempre houveram monarquistas no Brasil. E hoje encontraram aqui vocês um verdadeiro e fidedigno monarquistas, leal ao nosso imperador. Um leal vassalo ao meu imperador, nosso príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, a família real mais linda do mundo. Com certeza, não tenha dúvida disso, minha gente. Você sabia que o Brasil tem uma família real mais linda do mundo? Foi a família que mais trouxe benefício a um país. Foi a família imperial brasileira. E já pensou se nós tivéssemos o império da nossa princesa Isabel, a primeira imperatriz mulher,
A primeira senadora foi ela, né? A primeira senadora foi ela. A primeira mulher regente foi a nossa Imperatriz Leopoldina, lindíssima, inteligente, decretou a independência do Brasil com seu próprio punho. Então, como é que vai cair uma família assim, desse jeito? Só podia ser desses militares covardes, esses militares golpistas, esses militares irresponsáveis, traidores. Essa turma do Exército Brasileiro, eles têm uma tradição de golpe e de traição, gente. Eles têm essa fama. Não se enganem com essa turma militar. Parem de correr atrás desses militares, esses traidores, esses covardes, esses mariquinhas afrescalhados, que não matam nem uma formiguinha. Essa gente não tem capacidade de cumprir nem seu próprio papel. Esses militares brasileiros, principalmente me reportando a esses generais pusilânimes brasileiros. Eu quero ser delicado com vocês, tá? Mas eu não gosto de vocês, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês: se Deus permitir a volta da monarquia, seus irresponsáveis, seus preguiçosos, seus generaizinhos de porcaria, irresponsáveis, nós vamos fazer uma evolução, nós vamos fazer uma limpeza no Exército Brasileiro. A primeira força armada que nós vamos limpar é o Exército Brasileiro, infestado de comunistas irresponsáveis. Tudo metido com esses comunistas, políticos brasileiros comunistas do Brasil, seus irresponsáveis. Vocês são os responsáveis pelo drama social que nós vivemos hoje. E eu digo mais: vocês devem ao Brasil e ao povo brasileiro um pedido de desculpas. Certo? Vocês nos devem desculpas pela cagada que vocês fizeram naquele dia, aquele traidor safado, Deodoro da Fonseca. Aquele traidor metido a estadista, incompetente, idiota. Não, porque ele não tinha intenção de decretar a monarquia, não. Tinha sim! Se ele não tivesse essa intenção, ele mandava a tropa de volta para os quartéis. Ele tinha esse poder. Não fez isso por causa de uma mulher, Adelaide, filha do Barão do Triunfo, lá do Rio Grande do Sul. Por causa de um ciúminho, por causa de um rabo de saia, esse idiota sem caráter derrubou um império lindíssimo que poderia ser. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Gente, eu me reporto não somente a República em si, mas é um regime realmente falido, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por exemplo, até em 2000, até no século XIX, havia muitos principados, muitos pequenos reinados na África. E eles foram sendo ocupados por esses imperialistas, esses homens da guerra, né, da Europa ocidental, querendo ostentar poder e tentando impor uma ordem social e política. Não o cristianismo. Não o cristianismo. Porque se ele tivesse essa ideia, a África hoje não estaria aí, nessa situação que temos. Certo? A África é totalmente destruída pelas repúblicas e por corruptos. Todos os presidentes da república cometeram e cometem até hoje genocídios fratricidas, genocídios das formas mais hediondas, das formas mais covardes. É uma coisa muito triste de se ver, gente, e de chorar. A emoção de ver tantas crianças, tantas mulheres sendo mortas,
sendo assassinadas de maneira cruel por esses covardes da República. Tudo por causa de poder, tudo por causa dessa ideologia satânica que diz que todo mundo é igual, que todo mundo é bonitinho, todo mundo tem que ser pobre, ninguém pode ser rico, tem todo... Esse negócio, essa ideologia macabra, ideologia da inveja, que foi imposta desde a Revolução Francesa. Isso aí, gente, são ideias da Revolução Francesa, que impuseram essas repúblicas no mundo inteiro. Olha só, na França, em 2001, tivemos guerra do terrorismo, né? E veja só, em 1997, né, no século XX, tivemos terrorismo islâmico no Egito, em 2002, insurgência islâmica no Maghreb, em 2002, Operação da Liberdade Duradoura, no Chipre da África, Em 2006, ascensão da União das Cortes Islâmicas. Em 2009, 2006 e 2009, na Guerra da Etiópia e na Somália. 2007, atuação da Liberdade Duradoura no Transsaara. Em 2009, atual Guerra Civil Islâmica na Somália. Em 2009 também, insurgência na Nigéria. 2002 e 2003, Guerra Civil na Costa do Marfim. 2003, conflito no Darfur, confrontos franco-mafinense em 2004, né? Em 2004 tivemos o conflito no Delta do Níger. Em 2004 também na Guerra Civil da República do Centro-Africana. Em 2004 tivemos também... só em 2004 nós tivemos cinco rebeliões civis. Civis não... ditatoriais militares, né, paramilitares, né, para derrubar governos e impor ditaduras, né? A maioria dela de fundo islâmico ou de fundo socialista. É esses dois aí que fazem as guerras no mundo, que perturbam o ser humano. São essas duas ideologias. Em 2004 nós tivemos a Guerra do Kivu. Em 2005, a Guerra Civil do Chad. Em 2005 e 2008, a Guerra do Monte Egun. Em 2007, a Revolução do Taurug. Em 2007, a crise queniana. Em 2008, tivemos a invasão Anjouan, em 2008, e o conflito fronteiriço do Djibouti e Eritreia, né? Atualmente nós temos a guerra do Sudão e Sudão do Sul, guerra civil na Somália, que é um conflito islâmico. Está vendo aí, gente? É isso aí. Onde não tem a civilização cristã ordenando a política, nós temos aí essas guerras sem fim. O que é o socialismo? Eles estão juntos, hoje, nessa operação macabra, que é para querer liquidar, né, esses países ainda que resistem, né, politicamente, e na continuidade da civilização cristã, né. Um deles pode ser o Brasil ainda com a sua fragilidade, né, com as suas situações de perversidade. Eles querem dominar, mesmo assim. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia nós estamos observando algumas insurgências monarquistas no mundo, né? E nós, como tal, como monarquistas que somos fiéis ao nosso imperador, lutamos por a causa monárquica. Nós estamos vendo aí no Nepal, né, ocorre uma grandiosa manifestação popular, né, pela volta da monarquia. Nós temos aí um movimento político, civil, na Romênia, na Grécia, na Albânia e também na Iugoslávia, pela volta da monarquia. E alguns grupos, né, estamos nos unindo aqui no Brasil também para esse fim, né, para um dia nós restaurarmos a monarquia. Eu tenho muita fé que isso poderá acontecer. E
Nós somos a favor do recall político, né? Nós queremos um ordenamento político no Brasil. Nós vamos ter o nosso imperador com poder moderador, né? Nosso imperador vai ter poder para dissolver tudo aquilo que molesta o povo brasileiro. Tudo que faça mal ao povo brasileiro, o nosso imperador vai terá esse poder. Ou seja, o poder moderador ele vai ter uma capacidade de ordenamento e de equilíbrio entre os poderes. Porque, querendo ou não, as repúblicas não conseguem fazer estabilidade política. Eles não conseguem fazer isso. Não adianta querer falar para a república estabilidade política que não existe. Por que que não existe? Porque o presidente faz parte de uma máfia. Todo presidente faz parte de uma máfia, que é um partido político. Todo partido político na república é uma oligarquia, obrigatoriamente. Então eles estão lá para assumir o poder, para continuarem no poder. Certo, gente? Então, não tem essa de querer fazer justiça na república. Porque a república está lá para fazer frente a interesses. Ora por interesses de monopólios, ora por interesses de oligopólios, e ora interesses mesmo de facções espúrias mesmo, de narcotráfico, de contrabandistas, de escravocratas, de tudo que não presta, gente. Tá? De socialistas, por aí vai. Eles estão lá para isso. E é só pagar. Só que eles têm um detalhe, eles não querem pouco não, eles querem muito. Certo? Então nós somos a favor da monarquia porque o imperador brasileiro terá de volta o artigo que nos deu segurança, que é o artigo do poder moderador, né? Que deu de presente, Dom Pedro I deu de presente para nós na Constituição de 1824, porque ele viu a classe de político que era já naquela época, que era a cabeça de políticos brasileiros. Então, ele dissolveu a primeira constituinte que estava lá fazendo uma constituição liberal aos moldes da Revolução Francesa. Colocou canhões, mandou colocar canhões para dissolver, e alguns foram presos e outros até banidos, porque já estavam atentando ao povo brasileiro. E o nosso imperador Dom Pedro I, com muita sabedoria, com muita honra, com muita força, teve a capacidade de colocar canhões na cara desses bandidos, desses criminosos, esses políticos criminosos, que já queriam escravizar já o povo brasileiro, já naquela época. Já estavam querendo fazer uma constituição golpista, colocar o imperador como um fantoche, como uma figurinha. Você está me entendendo, gente? Que não tem poder nenhum, o rei tem muito poder, absolutismo, não queremos mais. Essa história da Revolução Francesa aqui no Brasil já queriam trazer. Essas porcarias desses políticos. Então, sabidamente, corajosamente, Dom Pedro I nos deu esse maravilhoso artigo que salvou e libertou o Brasil. E foi o período que mais cresceu o Brasil. Certo? Na parte econômica, na parte política. Né, gente? Nós somos a favor do recall político, que é caçar e revogar o mandato de qualquer representante político pelo eleitorado. Mas o que acontece exatamente na República, com esses mesmos que devem ser exonerados? O que acontece com essas pessoas que traem? Chega lá, promete uma coisa, no início promete uma coisa, mas chega lá, faz outra coisa. O que acontece com eles? Nada, absolutamente nada. Eles debocham e cospem na sua cara. Cospem na nossa cara também. Então, gente, em vez deles serem exonerados, eles são premiados. São premiados com cargos políticos, com altos salários, né? E por aí vai. Se eu for contar as coisas aqui, vai demorar o dia inteiro. Então, eu tenho que ser sucinto para não ser cansativo para vocês, né, gente? Pessoal, eu estou na via de concluir minha dialética aqui com vocês. Seguinte, vocês sabem,
Nós temos um drama no serviço público brasileiro que é os gastos públicos, né, tremendos que temos com esses juízes que ganham 400 mil reais. Gente, é um absurdo. Na Câmara do Rio de Janeiro, também, são aqueles deputados, também ganham horrores. Olha, pessoal, as filhas dos militares chegam a receber quase 130 milhões de pensões em 2 meses. Elas podem ser solteiras, podem ser desquitadas, podem ser casadas. Elas estão recebendo lá uma pensãozinha. Uma pensão de 5 a 10 mil reais. Você sabia disso? Sabe quem paga essa pensãozinha? Somos nós. Né? E as filhas militares chegam a receber quase 130 milhões de pensão em 2 meses. Então, a União pagou apenas nos 2 últimos anos, nos 2 últimos meses de 2019, novembro e dezembro de 2019, 128 milhões em pensão para filhas de militares brasileiros. Essa informação foi tirada do site Fique Sabendo, especialista na lei do acesso da informação, LAI, né? O valor médio que recebe uma filha de um militar é de 5,3 mil reais, mas quase 20 mil reais, mas quase 20 mil pensionistas recebem de 5 a 10 mil reais. E outros 11 mil dependentes recebem 10 a 20 mil reais. Isso sem falar das filhas solteiras na área civil. Então nós temos filhas solteiras na área civil também, pessoal. Tá certo? Então, o Deus pifarro do erário público, né? Essa sangria que existe do erário público brasileiro é uma coisa estupenda. Esses penduricalhos que esses juízes, que esses políticos da República fazem para nos assaltar, isso tem que acabar, gente. Vocês querem continuar com isso? Eu não. Eu não quero continuar com isso, não. Nós tivemos, na última eleição, a promessa de um candidato. Bolsonaro falou que ia romper com essa máfia aí, esse toma lá da cá, certo? E o que nós estamos vendo é totalmente o contrário, certo? Bolsonaro se diz conservador, mas trabalha com os comunistas, que estão lá no poder, agradando eles, abraçando eles. Aquela cena espúria que deu nojo de vomitar